Oi pessoal, eu sou a Michelle, bem-vindos ao meu canal. Como eu já falei pra vocês, eu acho que nos vídeos anteriores, esse canal ele não vai se restringir apenas à literatura, mas também a outras coisas da minha vida, coisas que eu sinto vontade e necessidade de falar aqui pra vocês através do YouTube. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da igreja congregar. Então, se você é crente em Deus, em Jesus Cristo, fica aqui que esse vídeo é para você. Para você que não entende porque tem que congregar, para você que congrega, mas que quer saber por que isso realmente é importante. Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês não porque eu acho, mas porque é o que a Bíblia fala. Então, vou trazer aqui algumas referências, que eu vou colocar aqui na tela para vocês em algum lugar, e vou ler aqui na minha Bíblia também. Então, é um vídeo para... Independente da sua denominação, católica ou protestante, se você acredita em Deus e em Jesus, esses versículos vão servir para você compreender essa importância da congregação entre os irmãos. Primeiramente, eu gostaria de falar uma coisa que é muito certa, que a gente pode começar com isso. Bom, nós somos templo do Espírito Santo, templo da presença de Deus, então o Senhor ele habita em nós. E é claro, Jesus Cristo veio e nos ensinou que nós podemos adorar em qualquer lugar, independente da quantidade de pessoas que estiverem conosco. O importante é o coração sincero e uma adoração sincera a Deus. Sim, é isso que importa. E nós podemos adorar sozinhos no nosso quarto, na rua, fazendo qualquer coisa. Isso é certo, isso é verdade. Porém, isso não anula a importância do congregar, e eu vou provar aqui com a Bíblia para vocês por quê. Primeiro, eu vou ler em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Vou ler para vocês aqui com a minha Bíblia. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aqui é um versículo muito claro, gente. É um versículo que prova, que mostra por que a gente tem que se congregar. Aqui o escritor desse versículo, ele está ensinando que existe algumas pessoas que vêm com esse papo de que não é importante congregar. Eles, vêm, a gente adora em qualquer lugar, como eu falei que não é errado, mas eles vão deixando de lado a importância de se reunir. Então aqui ele ensina que nós não devemos fazer como este povo. Pelo contrário, a gente deve se reunir para ensinar uns aos outros, para nos aproximarmos ainda mais, quanto mais se aproxima o dia. Gente, esse o dia está em destaque aqui, vou colocar para vocês, porque é o grande dia, o dia final, aquele que os crentes esperam, que está cada vez mais perto. Então, quanto mais perto estiver, aí é que a gente deve congregar mesmo, porque é aí que a gente precisa aprender mais de Deus, se consagrar. E, gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês. No céu, a gente acredita que vai para o céu todos os salvos, que se salvarem. E aí, você vai chegar lá e você vai adorar a Deus sozinho? Só no lugarzinho você e Deus? Não vai. Apocalipse fala que os anjos estão reunidos, os seres viventes do céu estão reunidos adorando, os 24 anciãos, ninguém está sozinho. É uma adoração mútua, é um coral que vai louvar a Deus. É um povo que vai adorar e render glórias no céu. Ninguém vai estar sozinho. Então por que aqui na terra a gente vai querer adorar só? Essa vida é um ensaio para a nossa vida eterna. A gente aprende aqui a glorificar, a render graças a Deus e tudo mais. E no céu a gente vai colocar tudo isso em prática de uma maneira excelente. Então se aqui na terra eu não me agrado em estar com os crentes, como que vai ser no céu? Então aqui o escritor aos Hebreus, ele nos ensina que diferente desse povo que não quer congregar, a gente tem que se reunir quanto mais se aproxima o dia do Senhor. Vou trazer uma outra referência que complementa essa. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 26. 1 Coríntios 14, 26. Fala assim: Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reúnes, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Vamos lá. Algumas pessoas leem a palavra de Deus, mas elas têm um pouco de dificuldade de compreender. Outras pessoas, elas
estão precisando de uma palavra, mas em casa, sozinha, às vezes elas não vão receber ou elas não vão compreender. E a igreja está aí para isso. O versículo em 1 Coríntios fala que alguns têm salmos, ou seja, alguns têm louvor, alguns têm adoração, outros têm palavra, línguas e revelação. Ou seja, às vezes Deus está querendo falar com você, mas Ele quer que você vá na igreja, porque tem uma pessoa especial lá que vai te dar a palavra que você precisa. Às vezes, Deus quer te falar através da própria Bíblia, que é assim que Deus fala conosco. Mas Ele precisa que você vá lá na igreja, porque vai ter alguém para pregar e para te explicar o que você não vai compreender sozinho. Claro, você tem que estar sempre examinando a Bíblia, sempre buscando o entendimento do Espírito Santo. Mas você precisa se reunir, porque estar em casa e adorar é uma coisa, mas quando você está na igreja, que todo mundo se reúne em um único louvor, a voz dos santos, às vezes a gente pensa que é a voz dos anjos adorando, porque é uma coisa magnífica, muito linda, que não é do mesmo jeito quando você está só. E às vezes você está precisando de força, às vezes você está precisando de uma palavra, e é tudo que os irmãos podem te proporcionar. Porque é isso, Deus deu diferentes dons para cada pessoa. E você tem que ir, porque você tem um dom. E estando em casa sozinho, você não vai desempenhar esse dom. Talvez tenha alguém ali na igreja mesmo que está precisando ouvir aquela palavra que Deus te deu, mas você não repassou porque você não foi receber a sua oportunidade. Então vai lá desempenhar o dom que Deus te deu. Vai lá trabalhar para a obra de Deus. Se reunir entre os irmãos, porque é agradável estar com os salvos, com os crentes. Por último, para complementar ainda mais, tem o Salmo 122, que fala assim, no verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um salmo de Davi, só para complementar, que ir à igreja é uma alegria, é um contentamento para o nosso espírito, porque às vezes a gente está fraco e em casa a gente não tem às vezes a força que está entre os irmãos nos dão. Esse impulso que a igreja nos dá, que está reunidos. Então isso é uma alegria. Se você não sente a alegria de congregar, comece a orar e pedir despertamento de Deus, porque isso não está certo. O salmista nos disse que ele se alegrou em ir para a casa de Deus. Em outro salmo ele fala, Senhor, que eu habite sempre na tua casa, porque isso é agradável. Porque enquanto nós estamos aqui, a igreja ela é um templo onde a presença de Deus assiste. Claro que nós temos o Senhor dentro de nós, mas dentro da igreja também. E o Senhor se revela na sua casa de uma maneira grandiosa, de uma maneira diferente. Então a gente não pode desperdiçar isso, desperdiçar aquilo que Deus nos oferece na casa dele. Então, como nós vimos em Hebreus, não sejamos como aqueles que não querem se reunir. Como vimos em Coríntios, cada um tem algo para oferecer dentro da igreja. Então vá oferecer o que você tem e receber aquilo que os outros têm. E vá se alegrar na presença de Deus, porque está errado se você não sente vontade de congregar. Que a igreja é um local de adoração para você orar. Porque nós temos a oração antes do culto, às vezes a gente não tem força em casa, mas indo à igreja vamos ter. Vamos ter forças de orar, de ler a palavra, de louvar. Então tudo isso é muito necessário. Eu trouxe aqui 3 versículos que vocês viram ao longo do vídeo. Então não é algo que eu estou falando por mim, é algo que a palavra de Deus nos ensina. Então, eu trouxe aqui as referências. Se você não acredita, você não está acreditando na Bíblia, porque é algo comprovado que eu mostrei para vocês. Então, é por isso que o crente deve congregar, por tudo que eu falei, por tudo que a gente viu na Bíblia. Então, se você ler também, eu acabei de ler Atos, é outra referência. A gente vê que Paulo, quando ele está ensinando, tem versículo que fala, todos os sábados Paulo ensinava na igreja. E todos os sábados, na sinagoga, no caso, que é a igreja dos judeus. E todos os sábados o povo ia para aprender. Então, é para isso que serve, é para nosso aprendizado e para o ensino daqueles que precisam aprender mais, seguindo o exemplo de Paulo e o exemplo do próprio Jesus Cristo, que também fez isso enquanto estava na terra. Jesus que estava sempre ensinando, sempre reunido de outras pessoas para aprenderem. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido com base bíblica, com um pouco da minha explicação do porquê que é importante nós estarmos reunidos na igreja, reunidos com os irmãos. Desculpem se o vídeo ficou um pouco comprido, mas eu precisava explanar um pouco disso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Se vocês quiserem falar alguma coisa, falem comigo, falem nos comentários. Fiquem à vontade. Muito obrigada.
por assistirem.